Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Mais uma quarta-feira juntos, em nome do Senhor, para aprendermos juntos da palavra de Deus, para estudarmos a palavra de Deus. Como é precioso nossos cultos de quarta-feira, onde a gente consegue se debruçar sobre a palavra de Deus, aprender, ser edificado, aumentar nosso conhecimento de Deus e, consequentemente, nossa fé também, né? Porque nossa fé é aumentada à medida que nós conhecemos a palavra de Deus. Ela nos edifica, ela nos fortalece, ela nos firma. Amém? Então, no culto de hoje, eu quero iniciar um tema que eu creio que vai estar levando 2 cultos esse tema. Creio que em 2 cultos nós conseguimos concluir. Um tema que eu julgo muito importante para a vida do cristão. O tema do nosso ensino que vai iniciar hoje é as Escrituras e o homem. Qual a relação que há entre as Escrituras sagradas, a Bíblia Sagrada, os escritos inspirados pelo Espírito Santo e o homem? Então, para iniciarmos esse tema tão maravilhoso, nós vamos abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, e vamos ler o capítulo inteiro, do versículo 1 ao versículo 21. Abra comigo a sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas graciosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Vemos aqui então, amados, o apóstolo Pedro, o mesmo Pedro que viveu com Jesus, o mesmo Pedro que vai falar daqui a uns versículos à frente, que ele foi testemunha ocular daquilo que Jesus fez. Esse Pedro está nos ensinando que o conhecimento de Cristo nos garante tudo o que nós necessitamos para viver. Tudo. Com o conhecimento de Cristo, recebemos as promessas, nos tornamos espirituais e nos afastamos da corrupção desse mundo. Somente com o conhecimento de Cristo, o conhecimento da palavra de Deus, é que nós alcançamos promessas, nós somos supridos e nós nos afastamos da maldade desse mundo. Irmãos, a Bíblia já nos alerta. Esse mundo está cada vez pior, cada vez mais devasso, cada vez mais corrompido. A decadência da humanidade está cada vez maior. Nós precisamos da santidade da palavra de Deus para não nos deixar levar por a corrupção desse mundo. Entenda bem, somente o conhecimento de Cristo que vai nos livrar
desse mal. Continuamos a leitura então. Versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha só, se as verdades da palavra de Deus estiverem dentro de nós, essas qualidades que o apóstolo Pedro aqui relata, mansidão, domínio próprio, a perseverança, a piedade, o amor, se crescerem essas qualidades dentro de nós, com certeza, nós não seremos inoperantes e improdutivos. Ou seja, nós daremos muitos frutos. Nós seremos aqueles que daremos frutos do nosso trabalho no Senhor. Se guardarmos essas qualidades que a palavra de Deus nos proporciona quando buscamos o conhecimento de Cristo. Versículo 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Quem não busca o conhecimento de Cristo, quem não busca conhecer, ter intimidade com a palavra de Deus, com as Escrituras, vai se tornando cego, vai perdendo a visão. Quem tem problema de visão, né? De visão, né? Não divisão de dividir, mas de visão, enfrenta esse problema. À medida que os anos vão passando, o grau do óculos geralmente vai aumentando. A maioria acontece isso, né? São raros os casos que o grau fica estagnado ou diminui. Geralmente o grau vai aumentando, né? Então, o nível de qualidade da pessoa conseguir enxergar vai caindo. Alguns chegam até, dependendo do grau da enfermidade, né, ficarem cegos. Então, perder a visão é você ter que, cada vez mais, não ter a noção das coisas ao seu redor. Estar cego significa não estar vendo aquilo que está acontecendo ao seu redor, perder a noção dos fatos. Quando falamos em cegueira espiritual, estamos falando sobre nós não enxergarmos o mal que está envolvendo a nossa vida. É não estar vendo na grande lama e na grande impiedade que nós acabamos nos metendo. E o versículo, ele fala bem claro. No final do versículo 9, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, nós não andarmos de acordo com a palavra de Deus, andarmos segundo o nosso coração, segundo a inclinação da nossa carne, vai nos tornar cegos, inoperantes e vai nos fazer esquecer da purificação dos nossos pecados. O que significa isso? Vamos esquecer daquilo que Jesus fez por nós. E nós não podemos esquecer nunca daquilo que Jesus fez por nós, da obra maravilhosa que Ele fez por nós. Temos que sempre lembrar do seu sacrifício, lembrar da nossa conversão, de quando largamos a nossa vida de independência para viver para Cristo. Quando nos distanciamos da palavra de Deus, nós acabamos esquecendo da obra que Jesus fez por nós.
esquecendo do sangue que foi derramado por nós. Prova é que não podemos esquecer é que o Senhor deu a ordem, uma ordenança, para que cumpríssemos o memorial da ceia, para sempre lembrarmos do sacrifício de Cristo por nós. Essa é uma mensagem que o crente não pode, de forma nenhuma, ter vergonha ou ter o sentimento de que não precisa mais ser falado sobre isso, ser lembrado como algo ultrapassado, não. Temos que sempre lembrar da obra maravilhosa, redentora de Cristo por nós. E é somente pela palavra de Deus, avivados pela palavra, que nós não vamos nos deixar estar cegos e esquecendo-se dessas verdades tão maravilhosas. Versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês. O que Pedro está falando? O que é o tabernáculo desse corpo? O tabernáculo desse corpo é a nossa própria carcaça, né, física, o nosso corpo corruptível, onde nós moramos hoje. Hoje a nossa alma e nosso espírito mora nesse tabernáculo físico, que é o nosso corpo. Enquanto vivemos aqui, nesse tabernáculo físico, que é sujeito ao pecado, é sujeito às inclinações da carne, nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de lembrar dos rudimentos da nossa fé. Nós não podemos esquecer de falar sempre as mesmas coisas e ouvir as mesmas coisas, porque elas são para nós segurança. O apóstolo Paulo disse isso para Timóteo. Não me canso de falar as mesmas coisas, porque elas são segurança para vós. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, porque as verdades bíblicas, os fundamentos da nossa fé, os rudimentos da fé, elas têm que ser constantemente lembrados a nós. Então a igreja precisa sempre, necessita ser lembrada dos rudimentos da sua fé. Versículo 14. Porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosas, inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está falando, a mensagem que nós levamos não é uma mensagem fictícia. O que é uma fábula? Uma fábula é um conto, algo que não é verdade, como se fosse uma parábola, uma alusão, que traz uma mensagem. Então, a pregação do Evangelho não é algo ilusório, não é algo fictício, é algo firme, é algo embasado na verdade. E o apóstolo Pedro, ele nos alerta sobre esse perigo de nós deixarmos ser levados por esse tipo de pregação, esse tipo de pregação rasa, onde muito mais
tem o objetivo de inflar o nosso ego do que trazer cura para a nossa alma. A pregação moderna hoje, ela é uma pregação muito hedonista, muito humanista, onde o homem acaba estando no centro de tudo e não Deus. Vemos uma pregação onde o homem, ele é a vítima de todas as coisas. E Deus é como se fosse um Papai Noel, sempre pronto para dar um presente e para não deixar que o homem sofra. A pregação do Evangelho não consiste em fábulas, não consiste em mensagens motivacionais, embora a Bíblia seja também um livro que nos motiva, que nos encoraja, vamos usar o termo mais bíblico, né? Nos encoraja. Mas a pregação que vemos hoje é uma pregação motivacional, onde não nos leva ao confronto daquilo que nós precisamos mudar, e sim nos colocando como aqueles que estão certos e precisam ser, de alguma forma, paparicados, né? Então, muito cuidado com essas pregações que são motivacionais, que são fábulas. Nós vemos hoje, infelizmente, pouco conteúdo bíblico e muita historinha, muito conto, muita fábula. Então o apóstolo Pedro, ele está aqui alertando com relação a isso. Versículo 17. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Aqui Pedro relatando, né, que estava nessa ocasião com Cristo. Assim também, ainda mais firmes a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, Paulo encerra esse capítulo falando que a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela é escrita, guiada e inspirada pelo Espírito Santo. E ela não é, de forma nenhuma, ela não vem de uma interpretação pessoal. Então entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela não vem para nos agradar, não vem para nos favorecer, ela vem para falar conosco como boca de Deus e causar transformação em nossa vida. Então, a Bíblia não é um livro que cada um interpreta da forma que achar melhor, da forma que convém. Não, de forma nenhuma. A Bíblia é um livro santo que vem do próprio Deus, inspirado por Deus. E é sobre essa verdade que o apóstolo Pedro nos alerta, que nós vamos estar ministrando a partir de hoje. Então, para dar seguimento ao nosso tema, eu queria fazer algumas considerações a respeito da palavra de Deus, que é muito importante que os irmãos compreendam. Deus, ele se revela ao homem desde a criação, certo? Desde a criação, Deus, ao criar o homem, Adão e depois Eva, vem se revelando ao homem, ministrando ao homem, mostrando o seu amor, o seu propósito, a sua glória. Desde Adão, isso acontece. Isso perpetua de geração em geração.
Porém, a palavra de Deus, irmãos, ela se manifesta de diversas formas até nós. Deus se manifesta até pela sua criação, mas a sua palavra, os seus preceitos, eles se revelam a nós. E a história mostra essa revelação que chega até nós nos dias de hoje. Eu queria citar aqui três das principais maneiras que a palavra de Deus se manifesta até nós. Quando lemos a palavra de Deus, ela se manifesta para nós como uma revelação. Entenda bem. A Bíblia, ela se revela como uma revelação. E o que é uma revelação? É o próprio Deus se revelando e sendo revelado através do autor que escreve no texto sagrado aquilo que o próprio Deus disse. Isso é uma revelação. Deus disse ao autor e esse autor replica as palavras de Deus. Isso é uma revelação. A Bíblia se revela a nós através dessa revelação. Podemos citar sobre revelação de Deus o exemplo, por exemplo, dos livros proféticos. Certo? Os livros proféticos são livros de revelação. Profeta Isaías, profeta Jeremias. Não somente quando existe aquela frase inicial, né? Assim diz o Senhor, né? Muitas vezes a profecia, ela tem esse início, né? Mas não somente isso. Muitas vezes Deus se revela na Bíblia Sagrada através de uma palavra de revelação, revelando a sua vontade. Então, essa é uma forma, a revelação. A outra forma é a inspiração. Uma revelação, a outra é a inspiração. A inspiração é quando Deus orienta o autor bíblico, o autor daquele texto bíblico, a escrever algo para edificação, para correção, para o crescimento daqueles que ouvem. Então, isso é uma inspiração. Um exemplo de uma inspiração da palavra de Deus são os salmos. Os salmos são inspirados por Deus. Tem verdades, tem ensinamento, tem exortação, tem doutrina a respeito de inspirações que Deus fez. Outro exemplo, no Novo Testamento, são as epístolas, né? A palavra epístola significa carta. Então, quando a gente fala carta de Paulo, ou epístola de Paulo, é a mesma coisa. Então, as epístolas do Novo Testamento são textos inspirados, onde trazem ensinamentos que se tornaram palavra de Deus, embora não sejam diretamente coisas que Deus falou, mas Deus inspirou pessoas para que falassem, para que ensinassem, para que exortassem, para que edificassem. Então vemos aqui duas formas: revelação, e também eu posso citar na revelação dos evangelhos. Os evangelhos são revelação. Os 4 autores dos evangelhos relataram as palavras de Jesus. Então, ali é a palavra do Verbo de Deus encarnado, que foi revelada através dos evangelhos, as palavras de Cristo. Uma terceira forma que a palavra de Deus ela se manifesta a nós é através da iluminação. Iluminação. O que é iluminação? É quando nós recebemos o entendimento da palavra de Deus e aplicamos em nossa vida. E para isso eu quero trazer um texto para nós lermos. Efésios, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vamos ler? Efésios, capítulo 1.
Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Então vemos aqui a iluminação da palavra de Deus. Você já viu aquele comentário assim, ó? Eu leio a Bíblia, mas não consigo entender nada. Isso não é apenas um problema de falta de conhecimento teológico. É uma falta de iluminação. Porque a Bíblia, ela é um livro espiritual. Tem que ser estudado? Sim. Pesquisado. Porém, ele é um livro que, além de trazer todo o contexto histórico, ele é um livro que fala diretamente à nossa vida. Então, se não abrirmos o coração ao lermos a palavra de Deus, ao ouvirmos a palavra de Deus, vai ser apenas um livro a mais. Vai ser apenas uma leitura a mais. Mas se nós pedirmos que Deus venha ministrar pelo seu Espírito as nossas vidas, com certeza, nós seremos iluminados. Vai fechar. Você vai ler aquele texto, ele vai falar contigo. Isso é algo que preciso melhorar na minha vida, preciso me consertar. Por quê? É a iluminação da palavra de Deus. Tá certo? Quero saber se todo mundo está ligadinho aí no nosso estudo de hoje. Eu quero fazer uma pergunta, certo? Quais são as 3 formas que eu acabei de citar agora que a palavra de Deus se revela a nós aí? Se revela a nós. Escreva aí, pode ser no YouTube, pode ser no nosso grupo do WhatsApp. Vê se vocês estão ligados aí. Certo? Vamos ver quem é que vai responder corretamente aí. Quais são as 3 formas que eu acabei de citar agora que Deus se revela a nós pela sua palavra? Vamos lá? No YouTube não tem nada por enquanto. Vamos ver aqui. E aí? Oi? Não pode voltar a live, pessoal. Vamos lá, alguém vai responder, será? Ai. Ou tem pouca gente assistindo o culto? 24 telas. Ok? Olha, ninguém respondeu. Então tá. Quero saber então, fazer mais uma pergunta então. Tá dando para entender? Como é que tá aí? Tá dando para, tá muito rápido? Tá muito complicado? Faz um comentário no grupo aí. Senão eu dou uma freada no ritmo, volto, explico novamente. Tá certo? Ninguém respondeu. Então tá. Agora chegou a pergunta? Qual pergunta? A primeira? Então, estão escrevendo aqui. Enfim, vou falar então para nós não perdermos muito tempo, né? Então, as 3 formas que eu citei, que Deus se manifesta pela sua palavra, é pela revelação, pela inspiração e pela iluminação. No YouTube?
Então tá. Então, as formas que eu citei, que Deus se manifesta na sua palavra, é a revelação, a inspiração e a iluminação. Ok? Vamos seguir então. É isso aí. Luiz, no YouTube? Ok. Pessoal, eu quero que dê um joinha agora aí no grupo do WhatsApp, quem está ligado no culto de hoje. Só dá um ok aí. Dá um ok, quero saber quem está assistindo ao vivo o culto. Ok, alguns ok aparecendo aqui. Beleza. Amém, ele respondeu certo aqui. Revelação, inspiração, iluminação. Ok. Bênção. Bastante gente assistindo. Então o pessoal não está entendendo mesmo. Ou não lembrou do que eu falei, né? Vamos lá. Continuando. Vamos voltar aqui. Ok. Continuando. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela não foi escrita por Deus. Entenda só. Não foi Deus que pegou lá uma caneta celestial, uma caneta espiritual, com uma tinta que não existe nessa terra, e escreveu o texto sagrado com letras sagradas de ouro. Não. Deus não escreveu a Bíblia. Você poderia ser até um tema polêmico, né, para colocar no nome da pregação, né? Deus não escreveu a Bíblia. Realmente não foi Deus quem escreveu. Só um relato de um texto que Deus escreveu. Qual foi o único texto que o próprio Deus escreveu? Vamos ver quem sabe responder essa pergunta então. Vamos lá? Qual foi o único texto que o próprio Deus escreveu? Valendo. O Asaf não vale, está aqui. Errada a resposta, Asaf. É uma pegadinha essa tua resposta. Mas está errado. Qual foi o único texto que Deus escreveu, gente? Isso, meu amor. Mas você acertou. A Tábua dos 10 Mandamentos. É o único texto que o próprio Deus escreveu. Quando Moisés subiu no monte para receber os mandamentos do Senhor, a Bíblia diz que ele levou pedras que foram preparadas para aquilo, e Deus escreveu com o seu próprio dedo. É o único texto que o próprio Deus escreveu. É claro que foi passado depois para a Bíblia Sagrada, mas foi escrito por Deus de verdade. O texto que o Asaf citou ali não tem nada a ver, que não foi um escrito da Bíblia, né? Enfim, vamos lá. Continuando nossa ministração. Vamos lá. Então ela foi escrita por diversos autores, certo? Nós temos ali camponeses, nós temos ali criadores de gado, nós temos pastores, enfim, escribas, diversas pessoas com diversas classes sociais, diversas culturas, diversas formações. Nesses escritos estão revelados, além do poder de Deus, além da revelação de Deus, a santidade de Deus, também revelam os erros dessas pessoas que escreveram, ou de outras pessoas, personagens das histórias. Então você não vê na Bíblia um livro que só traz coisas boas, né? Tudo de bom aconteceu e viram felizes para sempre. Não. Você vê na Bíblia pecados de pessoas,
como o próprio rei Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não oculta os pecados de Davi, certo? A Bíblia mostra os erros e os acertos de Davi. Mas em todas as coisas que a Bíblia mostra, ela sempre nos mostra a santidade de Deus e o seu amor pelo homem, certo? Mas os autores foram diversos. E, embora os autores sejam diversos, ela continua sendo um livro harmonioso. A Bíblia não foi escrita como ela está encadernada, né? Não, ela foi por diversas pessoas diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes. Mas ela não deixa, por esse motivo, de ser harmoniosa. Os textos bíblicos conversam uns com os outros e não se contradizem. Isso é muito importante nós entendermos. Na Bíblia Sagrada, irmãos, nós vemos Deus falando. Deus fala na Bíblia Sagrada. Nós vemos anjos falando na Bíblia. Ok? Nós vemos homens falando, e homens falando às vezes besteiras. Nós vemos o diabo falando na Bíblia. Ah, mas então não é inspirado por Deus? Esse texto é o diabo que está falando? Não, é inspirado por Deus. Porque nos traz um ensinamento a respeito de algum assunto. Nós vemos na Bíblia uma mula falando. Olha só, a mula de Balaão falou com Balaão. Então até uma mula fala na Bíblia. E nós vemos aqui as pedras esperando a oportunidade de falar. Que o próprio Jesus disse que se nós não clamássemos, as próprias pedras clamariam. Então, temos aqui até uma oportunidade que as pedras estão esperando para falar. É o que a Bíblia nos fala. Então, diversos tipos de narrativas nós temos na Bíblia Sagrada. Não é só Deus falando, mas diversas pessoas falando. Agora, para entendermos a história da Bíblia, a Escritura e o homem, como essa história se desenrola, temos que entender primeiramente que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita, só que não foi escrita lá na criação. Não teve uma pessoa assistindo lá e escrevendo. No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? E aí Deus foi lá e criou os animais. E Deus criou os animais. Não foi assim que funcionou, certo? Da criação do homem, de Adão, os animais foram criados, o homem foi criado, até Moisés, olha só, até Moisés. Bastante tempo, né? A tradição da palavra de Deus, as Escrituras, ela era apenas oral. Não tinham escritos, pelo menos não formalizados. Quem sabe tinha algumas coisas escritas, mas não formalizado como manuscritos, né? Não há relatos. O primeiro autor da Bíblia, o primeiro a escrever um texto bíblico foi... 3 pontinhos, responda. Quem foi o primeiro autor dos textos bíblicos? Primeiro autor que escreveu parte das Escrituras. Quem foi o primeiro autor? Vamos lá ver se o pessoal acerta essa. Quem foi o primeiro autor? Quem foi o primeiro a escrever? Vamos lá, pessoal. A Joyce colocou no YouTube Moisés. Moisés. Pessoal, clica no ao vivo ali para você ficar em dia, ficar ao vivo mesmo, né?
que alguns estão com um delay aí de alguns segundos, para você acompanhar em tempo real essa ministração. O primeiro autor foi Moisés. Olha só, quanto tempo que levou sem ter nada registrado. E como é que Moisés sabia disso? É uma pergunta que é um pouquinho difícil de responder, com certeza, né? Mas podemos supor que duas principais formas podem ter acontecido. Primeira, que como essa tradição, essa história de Deus, da criação da humanidade, a criação do homem e tudo que aconteceu nesse desenrolar até Moisés, né? E aí nós estamos falando de Abel e Caim, primeiro homicídio, estamos falando da própria criação em si, né? O primeiro homicídio, estamos falando de Noé, estamos falando do dilúvio, estamos falando, de muita coisa antes de Moisés, certo? Torre de Babel, então tudo isso foi Moisés que escreveu sobre isso. Então, é bem provável que era passado de geração para geração. Os pais pegavam os filhos e contavam, né? No princípio, Deus criou assim, assim, assim. Depois veio o pecado, depois veio o primeiro homicídio. Então, isso é chamado de tradição oral. Então, era falado de pai para filho da história da humanidade. Porém, com certeza também, o próprio Deus trouxe a revelação a Moisés para que ele fosse detalhista em escrever aquilo que aconteceu realmente, que torna a Bíblia um livro infalível, um livro sem sombra de dúvidas. Ok? Então, é muito importante entendermos isso aí. Vamos continuar aqui. Ok, então essa primeira fase da palavra de Deus ao homem, ela é de uma forma oral. Vale a pena nós ressaltarmos que Moisés, ele era muito instruído. Deus chamou uma pessoa realmente capacitada para este ofício. Por quê? Moisés, todos conhecem, ou pelo menos a maioria conhece, ou se não conhece, deveria ler para conhecer a história de Moisés. Moisés, ele era um filho de hebreus, né, do povo de Deus, e ele foi salvo da morte, porque o povo de Israel estava vivendo no Egito, e ali já estava vivendo no Egito quase 400 anos, e o povo cresceu, e Faraó ficou com medo que o povo de Israel dominasse o Egito. Então Faraó baixou um edital lá que matassem todos os meninos dos hebreus. E nessa época Moisés nasceu. Então você vê, quando Moisés nasceu, o Faraó mandou matar os meninos. Quando Jesus nasceu, o rei Herodes mandou matar os meninos. Você não vê uma semelhança aí? Com certeza. É a tipificação de Jesus na vida de Moisés. E vemos também, com certeza, que Satanás não gosta de que nasçam novas crianças, né? Então, Satanás, ele ama o aborto, ele ama a morte das crianças, né? Então, fica aí uma reflexão sobre isso. Vemos hoje tanto essa luta para se regulamentar e descriminalizar o aborto, né? Mas vamos voltar ao assunto aqui. Então, Moisés, ele foi salvo da morte através da sua mãe, a sua irmã colocaram ele num cestinho e tal, e ali a filha de Faraó pegou ele para criá-lo, e ele se tornou um filho adotivo da filha de Faraó. Então ele se tornou um neto adotivo de Faraó. Então Moisés foi criado
com todo o conhecimento de escrita, de literatura, enfim, de cálculos. Então ele era muito inteligente. Então Deus levantou esse homem inteligente para fazer toda essa composição inicial das Escrituras. Todo esse material que nós temos, didático, histórico, legislativo. Moisés foi o primeiro legislador da história, que a Bíblia Sagrada nos ensina. Ele trouxe as leis de Deus. Então, ele era alguém instruído. Então, nós vemos de Adão a Moisés, tradição oral. De Moisés para frente, começa a tradição escrita. E também, de Moisés para frente, começa um período. Esse período é chamado o período da lei. Entenda bem, até Moisés não havia lei. De Moisés para frente começa a lei. Começa a ser escrita os manuscritos da Bíblia, a história bíblica, começa a escrever-se o Pentateuco, que são os livros de autoria de Moisés. O que são o Pentateuco, né? Penta é 5, né? Então são os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, os primeiros livros históricos da Bíblia, chamado também de Torá. É o Pentateuco, que livros são os livros do Pentateuco? Escreva aí no grupo em ordem correta quais são os primeiros 5 livros da Bíblia, que são os livros de autoria de Moisés. Escreva aí. Quem estiver atrasado aí na live, fecha a live e abre de novo, que o Azaf atualizou as configurações aqui, aí você vai ficar certinho no tempo ali da transmissão ao vivo. Certo? Alguém respondeu já aí, Azaf? Vamos lá. A Neiva acertou. Primeiro a responder. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Torá e Pentateuco, certo? São palavras para alguns estranhas, né? Mas é bom nos familiarizarmos com palavras assim, porque são palavras muito usadas. Por exemplo, em estudos bíblicos, você vai ver um estudo bíblico, você escuta lá a palavra, você vê a palavra Pentateuco, aí você fica desesperado. O que é isso? Né? Então, você já aprendeu hoje que é o Pentateuco, a Torá. Então, quando você lê alguma palavra que você não conhece, procura saber o significado. Isso é estudar, certo? Então, é isso mesmo. Parabéns aí, Neiva. Ok, vamos seguir então aqui, certo? Então, Moisés começou escrevendo esses 5 primeiros livros da Bíblia, que são livros que são históricos, mas também são livros que trazem a legislação de Israel. Irmãos, até os dias de hoje, Israel, ela está debaixo dessa legislação do Pentateuco. Claro que eles têm mais um monte de leis que foram inventadas pelos religiosos, né? E também tem as leis normais da nação de Israel. Mas eles preservam ainda toda a lei do Pentateuco, até os dias de hoje. Certo? Mais uma perguntinha aí, para ver se o pessoal está atento aí e está ligado. Conhecimento geral bíblico, né? Além dos 5 livros que Moisés escreveu, que são o Pentateuco, que já citamos aqui, qual outro texto bíblico que Moisés escreveu? Isso confirmado, da sua autoria, né? Tem uns que ainda é incerto se realmente é dele ou não. Mas qual foi
o trecho da Bíblia, que é escrita por Moisés, além dos livros do Pentateuco. Vamos ver se alguém responde aí. Seja mais específica, Joyce. Vamos falar o endereço desse texto. Certo, todo mundo aceitou. É Salmo. Mas qual é o Salmo? Abra sua Bíblia comigo. Salmo número 90. Salmo 90. Tiago, está atrasado aí? Então tens que fechar a live e abrir de novo, que ela vai atualizar. Tá certo? Salmo 90. Você pode abrir sua Bíblia aí, ó. Ela fala assim, ó, oração de Moisés, homem de Deus. É o Salmo 90. Ok? Vamos. Então, esses são escritos confirmados que Moisés escreveu, que são o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e o Salmo 90. Então, são os escritos mais antigos da Bíblia. É o Salmo 90 e os 5 primeiros livros do Pentateuco. Ok? Vamos continuar aqui. Ok. Após o período iniciado da lei que veio com Moisés, onde começou a ser escrito a Bíblia, começaram a ser escritos outros livros também. E seguiu-se a literatura da palavra de Deus. Aí tem os outros livros: Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, e assim vai embora, certo? Então, esses livros, chamados livros do Antigo Testamento, certo? Eles são os livros que compõem, né, a parte da antiga aliança. Então, de Moisés até 400 anos antes de Cristo, preste bem atenção, de Moisés até 400 anos antes de Cristo, é o período onde foram escritos todos os livros do Antigo Testamento, certo? Então, antes de Moisés não teve escrito, e depois de Moisés foi escrito até 400 anos antes de Cristo, certo? Um detalhe muito importante, que é bom a gente explicar, é que a Bíblia, ela não é um livro inteiro, certo? Tem gente que lê a Bíblia achando que ela é um livro inteiro. A Bíblia, ela foi montada num modelo chamado canone, que é livros canônicos. Então, são os canônicos bíblicos. O que é um canone? Um canone é uma coleção, é uma seleção de textos ou livros que compõem um conjunto. Então, a Bíblia, a palavra Bíblia significa coleção de livros, certo? Então, a Bíblia, ela é um canone, só que é um canone fechado. Ou seja, não tem como a gente inserir nenhum conteúdo a mais na Bíblia, porque ela foi encerrada. Ela não tem espaço para uma atualização ou para uma retificação. É claro, quando eu falo retificação, me refiro ao conteúdo, não a correções que são feitas na tradução. Isso acontece sempre, né? Tanto é que tem diversas versões, atualizada, corrigida, revisada, enfim. Mas o teor do conteúdo bíblico, ele não é mudado. Ele é um canon fechado, a Bíblia, certo?
Então, é daí que se originou o nome do nosso grupo. Leitura canônico, né? Por quê? Porque ela segue o modelo do Canone. E o Canone, ele fez uma divisão na Bíblia para que fosse dividida a Bíblia por temas e não por épocas. Ok? Então eu vou tentar explicar de uma outra forma. A Bíblia, ela não segue uma linha do tempo, uma linha cronológica. E temos também um grupo de leitura na igreja chamado Grupo Leitura Cronológica, que ela faz uma mistura dos livros para seguir uma ordem de tempo, certo? Nós vemos ali, nos primeiros livros da Bíblia, ali no Pentateuco, Josué, Juízes, até Juízes ali, depois de 1 Samuel também, Reis, ali segue mais ou menos ali uma ordem cronológica, né? Mas depois começa a ficar misturado. Por quê? Eu vou explicar. Porque o canone que foi montado a Bíblia, ele ficou preocupado não na cronologia, e sim na espécie literária, nos temas que os livros tratam, certo? Então, para isso, eu trouxe uma imagem, aquela imagem da estante, Asaf, da estante, com livros. Primeiro bota outra, por favor. Aquela outra que tem a Bíblia, 66 livros, Antigo e Novo Testamento. Está na tela já? Então nós temos nessa imagem aqui um resumo de como foi feito o cânon bíblico. Então a Bíblia tem 66 livros, ok? A Bíblia evangélica, certo? A católica tem alguns livros a mais, 72, se não me engano. Então, o cânon dividiu da seguinte forma: Antigo Testamento, 39 livros, começando com o Pentateuco, que são 5, depois os históricos, que são 12, depois os poéticos, que são 5, os proféticos, que são 17, que subdivide-se em profetas maiores, que são os profetas com maior conteúdo, não maiores porque eles eram mais importantes, não, mas porque tem os conteúdos maiores, e os profetas menores, que são 12 livros, certo? Então, essa é a divisão do cânon escolhido para a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. E no Novo, e não vamos falar sobre ele agora, mas só aproveitando a imagem aqui, nós temos ali a divisão, 27 livros, começando pelos 4 evangélicos, 4 evangelhos, né? E temos um livro histórico, que é o livro de Atos, temos 21 cartas, e alguns dividem sobre cartas paulinas e outras cartas, mas enfim, são 21 cartas, e temos um livro, que é o livro profético, que é o livro da Revelação, ou o livro do Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento, tá certo? Agora tem uma imagem aqui para ilustrar a sua mente de como é o cânon bíblico. Tem uma estante virtual aqui. Quando tiver a imagem, me avisa, tá, Azef? Oi? Tá na minha direita? Tá aqui? Aqui do lado? Tá aqui? Aê! Então nós temos aqui então uma estante, certo? Aqui, ó, temos uma estante aqui. Não deu certo. Tá, nós temos uma estante aqui. Imagine que a Bíblia é uma estante, certo? E ali tem diversos livros. Imagina agora aí. Então, nessa estante, começando da prateleira de cima, certo? Prateleira de cima, nós temos lá no cantinho os livros históricos do Antigo Testamento, começando pela lei de Moisés, né? Então, nós temos ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que são livros históricos e são as leis de Moisés. Depois continua ainda
os livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos. O canônico, seguiu essa linha, dividiu. Depois, na nossa estante, tem lá os livros vermelhos ali, certo? Que são os livros poéticos, que falam de assuntos poéticos. E aí nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Na prateleira de baixo da nossa Bíblia, ainda no Antigo Testamento, nós temos ali agora a prateleira dos profetas, os livros proféticos, começando pelos maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel. São os profetas maiores. Na mesma prateleira dos profetas, das profecias, temos os profetas menores. E aí vem Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí a gente tem nessa prateleira, que são os proféticos, as profecias, os livros menores. Ok? E aí encerra-se o cânon do Antigo Testamento. Continuando depois, nós temos a prateleira do Novo Testamento. E aí nós temos os primeiros 4 livros, que são os Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos ali ao lado o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Temos ali as cartas, certo? E aqui está subdividido como cartas de Paulo e outras cartas. Essa divisão não é necessariamente necessária. E temos, por último, o livro, que é o único livro profético do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Certo? Então, voltando ao continuar do nosso assunto, de Moisés até 400 anos antes de Cristo, esses livros foram escritos, agrupados e se tornaram o canone, né? Ok? Ok. Mateus 24, 35 nos dizem, vamos abrir a Bíblia, é muito importante entendermos a importância de nós aceitarmos o cânon bíblico, a Bíblia como sendo um livro suficiente, infalível, um livro que não tem erros, ou seja, inerrante. A inerrância da palavra de Deus, a infalibilidade da palavra de Deus. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A Bíblia Sagrada, meu irmão, ela não muda. Ela não é transformada com o passar dos tempos. Quem sabe os métodos são atualizados, são modificados. A linguagem que nós usamos, as abordagens que usamos, tudo bem. Não podemos usar uma abordagem de 500 anos atrás, não é atual para os dias de hoje. Porém, a Bíblia Sagrada, o sagrado inspirado por Deus, ele não muda. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não muda.
é a mesma ontem, é a mesma hoje e será a mesma eternamente. A palavra de Deus não muda. Vemos até umas polêmicas anos atrás aí, a respeito de uma atualização da Bíblia Sagrada, né? A Bíblia tem que se atualizar, porque hoje em dia, coisas que não eram permitidas hoje são, então a Bíblia tem que entrar nesse contexto social dos dias de hoje. Não, a Bíblia, ela não muda. Ela é a mesma. Ela tem toda uma cronologia que nos levam ao cumprimento do propósito de Deus. Então, ela teve algumas fases nesse processo, mas ela não mudou, ela é a mesma. Ok? Então, para a gente encerrar por hoje, eu queria só falar rapidamente sobre a questão dos 400 anos. Isso é muito importante entendermos, tá? Como eu falei, Moisés, ele iniciou esse período da escrita das Sagradas Escrituras, e essa escrita, ela desenrolou uma história bíblica no Antigo Testamento que foi até os profetas em 400 anos antes de Cristo. De 400 antes de Cristo até o nascimento de Jesus, que não foi no ano 0, né? Houve um erro no calendário, foi mais ou menos no ano 3, ano 5, não houve revelação de Deus. Não houve textos inspirados por Deus para que compusesse o cânon bíblico. É importante entendermos isso. Não houve inspiração de Deus nesse período. Tudo certo aí, rapaz? Está saindo algum som na live? Tá? Posso continuar? Alô? Voltamos então. Então, não houve nesse período de 400 anos revelação bíblica, não houve. Esse período, ele é chamado de período intertestamentário. É o período que ficou entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mais comumente, ele é chamado de 400 anos de silêncio, onde Deus não se revelou e não trouxe revelação profética. Isso é o que o cânon bíblico evangélico, né, cristão evangélico, protestante, crê. Os livros bíblicos do catolicismo, por exemplo, admitem alguns textos que foram escritos nesse período. Os evangélicos consideram esses escritos como apócrifos, que não foram inspirados por Deus para compor o cânon bíblico, certo? Então, esses 400 anos de silêncio foi esse período que ele ficou entre o Antigo e o Novo Testamento. Pega a sua Bíblia agora e abra em Mateus capítulo 1. E vamos encerrar por aqui, certo? A maioria das Bíblias, eu não sei se a sua é assim, mas a maioria das Bíblias, em especial as Bíblias protestantes, evangélicas, né? Ela tem uma página em branco entre o Novo e o Antigo Testamento. Essa página em branco, ela simboliza os 400 anos de silêncio que houve entre o Antigo e o Novo Testamento, certo? Então, sempre que você vê essa página branca aqui, ó, você lembra que simboliza esse tempo de 400 anos de silêncio, certo? Então, o que nós tínhamos para tratar hoje seria até aqui. Então, vamos continuar na semana que vem, tratando sobre o Novo Testamento, a revelação do Novo Testamento, né, e a palavra de Deus com o decorrer da história, chegando até nós nos dias de hoje. Tá certo?
Espero que tenha sido uma bênção para você esse estudo, enriquecedor. Se você não entendeu alguma coisa, convido você a ver novamente, anotar. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no nosso canal do YouTube, pergunta ali no espaço de comentários, ou enfim, você que é da nossa igreja, pode mandar no grupo de WhatsApp, para que você possa realmente entender e aprender bem esse assunto. Deus abençoe a sua vida, um ótimo resto de semana aí, e nos encontramos final de semana no culto, os que vão vir no culto de casais no sábado também. Deus abençoe. Tchau, tchau.